Salve, torcida do Palmeiras! Mais um dia agitado nos bastidores do Verdão e aquelas informações que fazem todo mundo parar para ouvir com atenção. Porque o assunto da vez envolve um dos nomes mais importantes dos últimos anos do clube. Rafael Veiga voltou ao centro das discussões, não só pelo que acontece dentro de campo, mas principalmente pelo que se movimenta fora dele. A informação que circula com força é que existe sim um pedido do próprio jogador para ser negociado. E isso muda completamente o cenário, porque quando o atleta manifesta esse desejo, o clima interno dificilmente permanece o mesmo. O interesse mais concreto vem do futebol mexicano, com um clube grande, estruturado e que enxerga no Veiga o nome ideal para comandar o meio-campo, tudo isso com aval direto da comissão técnica de lá, que vê nele a peça principal do projeto esportivo. Quando a gente olha para o momento atual do Veiga, dá para perceber que existe um desgaste claro. Não é de agora que a postura dele em campo levanta questionamentos, seja pela intensidade, seja pela entrega em momentos decisivos. O que chama a atenção é que esse não parece ser apenas um problema técnico ou físico, mas muito mais emocional. O jogador já demonstrava, há algum tempo, sinais de que não estava totalmente conectado com o ambiente. E isso reflete diretamente no desempenho. A leitura que muita gente faz é de fim de ciclo, algo natural no futebol, principalmente quando o atleta já viveu praticamente tudo o que poderia viver com aquela camisa, conquistou títulos importantes, foi protagonista em decisões históricas, mas hoje aparenta não ter mais a mesma fome. E quando o jogador não quer ficar, segurar passa a ser um risco enorme. O Palmeiras já viveu situações parecidas no passado recente, com atletas que permaneceram contra a própria vontade e acabaram rendendo muito abaixo do esperado. O resultado quase sempre é o mesmo. O time perde competitividade, o ambiente pesa e o torcedor passa a cobrar de forma ainda mais dura. No caso do Veiga, a sensação é de que ele já não consegue mais impactar o jogo como antes. As participações ofensivas diminuíram, a bola parada deixou de ser decisiva, a chegada na área praticamente desapareceu. E defensivamente, a contribuição também não existe mais como em outros momentos. É um jogador que parece atuar em outra rotação, distante do ritmo que o jogo exige hoje. Por isso, a possibilidade de negociação começa a ser vista com outros olhos. Os valores envolvidos giram em torno de cifras altas para o futebol sul-americano, e isso pesa na decisão do clube. Não se trata apenas de perder um jogador importante, mas de entender que existe uma oportunidade de mercado relevante, capaz de aliviar o orçamento e abrir espaço para reformulação. Além disso, há pessoas próximas ao atleta que já vinham sinalizando esse desejo de mudança, reforçando a ideia de que insistir na permanência pode ser mais prejudicial do que benéfico. Quando a vontade não é mais a mesma, o rendimento dificilmente acompanha. Outro ponto que reforça essa movimentação é a presença de figuras conhecidas do ambiente palmeirense participando das conversas, agora em novas funções no exterior, né? Isso facilita o diálogo, cria pontes e acelera processos que, em outras situações, demorariam muito mais. Tudo indica que as negociações podem avançar rapidamente, justamente porque há interesse mútuo e um entendimento claro do que cada lado espera. Para o Palmeiras, a saída representaria o encerramento de um ciclo marcante, com gratidão pela história construída, mas também com a consciência de que o futebol segue em frente. Enquanto isso, a base do clube segue chamando atenção e gerando debates importantes. Um jovem talento, ainda em formação,
já desperta olhares de gigantes europeus, mas qualquer movimentação concreta só pode acontecer mais adiante, por questões legais. Esse tipo de situação sempre gera muita expectativa, mas também exige cuidado extremo. O Palmeiras, nos últimos anos, passou a tratar a formação de atletas de maneira mais responsável, tentando blindar os meninos do excesso de pressão e da ilusão precoce. Mesmo assim, o risco de deslumbramento existe, ainda mais quando surgem notícias, elogios exagerados e comparações fora de hora. O futebol está cheio de exemplos de jogadores que tinham tudo para brilhar e acabaram se perdendo no meio do caminho. O talento sozinho não sustenta carreira nenhuma se não vier acompanhado de cabeça no lugar, disciplina e compreensão de que o processo é longo. Muitos jovens se perdem justamente após os primeiros contratos, quando acreditam que já chegaram ao topo, esquecendo que aquilo é apenas o começo. A transição da base para o profissional é dura, exige maturidade e, principalmente, humildade para aprender, errar e evoluir. Dentro desse contexto, o trabalho feito internamente pelo clube é fundamental, mas não faz milagre sozinho. A família e o entorno do jogador têm um papel decisivo para manter o equilíbrio emocional. É preciso entender que o sucesso e o fracasso caminham muito próximos no futebol. E saber lidar com elogios e críticas é quase tão importante quanto saber jogar bola. Quem não consegue administrar isso acaba ficando pelo caminho, independentemente do potencial técnico que possua. Voltando ao cenário do elenco profissional, o mercado segue agitado, com movimentações de outros clubes que impactam diretamente o Palmeiras, seja por oportunidades perdidas, seja por escolhas estratégicas. Enquanto alguns rivais se reforçam ou se desfazem de peças importantes, o Verdão adota uma postura mais cautelosa, priorizando ajustes pontuais. Isso gera debate, porque parte da torcida sempre espera contratações de impacto, especialmente quando observa nomes interessantes mudando de clube dentro do próprio país. A leitura interna, no entanto, parece ser de que nem toda oportunidade vale o investimento, e que o perfil buscado precisa se encaixar no modelo de jogo e na filosofia do clube. A expectativa agora também se volta para o próximo clássico, um daqueles jogos que mudam o clima de qualquer temporada. Clássico é termômetro, é teste de nervo, de concentração e de atitude. Independente do momento do adversário, não existe espaço para relaxamento. É nesses jogos que o Palmeiras precisa mostrar força, organização e intensidade, especialmente para recuperar confiança e embalar de vez. Um resultado positivo pode mudar completamente o ambiente, aliviar a pressão e dar moral para a sequência da competição, enquanto um tropeço pode reacender críticas e desconfianças que estavam momentaneamente adormecidas. Além disso, há rumores vindos do futebol europeu envolvendo um atacante de força física que atua em uma das principais ligas do mundo. O nome ainda é desconhecido para boa parte da torcida, o que gera aquela reação imediata de estranhamento. Mas não é novidade que o Palmeiras costuma monitorar perfis menos midiáticos, apostando em análise de desempenho e encaixe tático. Não significa negociação em andamento, muito menos proposta oficial, mas mostra que o clube segue atento ao mercado internacional, buscando alternativas que possam fortalecer o elenco sem comprometer a saúde financeira. O momento do Palmeiras, portanto, é de decisões importantes, tanto no presente quanto pensando no futuro. A possível saída de um ídolo recente, a gestão das promessas da base, a postura no mercado e a resposta dentro de campo nos jogos grandes fazem parte de um mesmo cenário, que exige equilíbrio, planejamento e coragem para agir no momento certo.
O futebol não espera, e cada escolha feita agora pode refletir diretamente nos próximos capítulos da temporada. Seguindo nessa linha de bastidores, o que mais chama a atenção é como o mercado vai se desenhando de forma rápida e muitas vezes imprevisível. Clubes que pareciam sólidos começam a se desfazer de peças importantes, enquanto outros se movimentam de maneira silenciosa, observando oportunidades que surgem quase do nada. Isso impacta diretamente o Palmeiras, porque o clube acaba entrando em um cenário de comparação constante, onde o torcedor olha para os lados e se pergunta se não daria para ir além. Só que cada decisão envolve muito mais do que apenas o nome do jogador, passa por valores, salários, tempo de contrato e principalmente pelo encaixe dentro do elenco atual. Existe também a questão do vestiário, que muitas vezes o torcedor não consegue enxergar. Um elenco campeão cria lideranças, hierarquias e relações internas que precisam ser respeitadas. Quando um jogador importante perde espaço ou demonstra insatisfação, isso ecoa dentro do grupo. Por isso, a diretoria precisa agir com frieza, sem deixar o emocional tomar conta. A saída de um atleta relevante pode abrir espaço para outros crescerem, assumirem responsabilidade e até mudarem a dinâmica do time. Em alguns casos, o rendimento coletivo melhora justamente porque o ambiente fica mais leve e competitivo. Outro ponto que merece atenção é a sequência de jogos decisivos que se aproxima. O calendário não dá trégua e cada partida passa a ter peso dobrado, seja pelo contexto da competição, seja pelo momento do elenco. O Palmeiras sabe que precisa apresentar respostas rápidas dentro de campo, principalmente em jogos grandes, onde a cobrança é sempre maior. A postura, a intensidade e a leitura de jogo do treinador entram em evidência, porque são nesses momentos que se separa quem está preparado de quem apenas ocupa espaço. E falando em leitura de jogo, a equipe precisa reencontrar características que marcaram os melhores momentos recentes. Marcação alta, transições rápidas, meio-campo intenso e laterais participativos são pontos que fazem diferença quando executados com convicção. Quando isso não acontece, o time fica previsível, fácil de ser neutralizado e passa a depender demais de jogadas individuais. Futebol coletivo exige sintonia, confiança e entrega, algo que só se constrói com jogadores comprometidos com o projeto. Enquanto isso, a base segue como um pilar importante para o presente e para o futuro. O Palmeiras sabe que não pode pular etapas, mesmo quando surge uma promessa muito acima da média. A pressa é inimiga do desenvolvimento. E o histórico recente mostra que os casos de sucesso vieram justamente daqueles que respeitaram o processo, cresceram aos poucos e foram lançados no momento certo. Quando o jovem é exposto antes da hora, o risco de queda de rendimento e de problemas fora de campo aumenta consideravelmente. O discurso de pés no chão nunca foi tão necessário. O futebol atual amplifica tudo. Um bom jogo vira manchete. Um erro vira alvo de críticas pesadas nas redes sociais. Saber filtrar isso é essencial para quem está começando. O Palmeiras tenta criar esse ambiente de proteção, mas é impossível controlar tudo. Cabe ao jogador entender que talento abre portas, mas é a mentalidade que define até onde ele pode chegar. No elenco profissional, a disputa por espaço também tende a aumentar. Com retornos de jogadores importantes e possíveis mudanças no time titular, ninguém pode se dar ao luxo de diminuir o ritmo. Treino passa a ser decisão, jogo passa a ser prova. E cada oportunidade precisa ser aproveitada ao máximo. Esse tipo de cenário costuma elevar o nível interno, desde que todos estejam alinhados com o objetivo maior, que é competir em alto nível em todas as competições.
A torcida, por sua vez, segue atenta, cobrando, opinando e vivendo cada detalhe do dia a dia do clube. É natural que exista ansiedade por novidades, principalmente quando o assunto é contratação ou saída de jogador. O Palmeiras se acostumou a estar no topo, e isso muda completamente o padrão de exigência. Hoje, não basta competir, é preciso convencer, dominar jogos e mostrar evolução constante. Qualquer sinal de acomodação gera desconfiança imediata. Dentro desse contexto, o próximo clássico ganha um peso simbólico enorme. Não é apenas sobre os 3 pontos, mas sobre a resposta que o time dará em campo. Clássico define narrativa, muda discurso e influencia diretamente o ambiente para a sequência da temporada. Uma atuação segura, com personalidade, pode virar a chave emocional do elenco e da torcida, enquanto um desempenho abaixo reacende questionamentos que estavam apenas adormecidos. E é justamente nesses jogos que jogadores experientes precisam aparecer, chamar a responsabilidade e conduzir o time nos momentos de pressão. Independentemente de quem esteja em campo, o Palmeiras precisa mostrar identidade, aquela marca registrada que incomodou adversários nos últimos anos. Futebol se constrói com confiança, e confiança nasce de atuações consistentes, principalmente quando o desafio é grande. O cenário segue em aberto, com muitas peças ainda se movimentando nos bastidores. O mercado não está fechado, decisões importantes ainda serão tomadas e o Palmeiras sabe que cada escolha terá impacto direto no que vem pela frente. O torcedor acompanha tudo de perto, esperando que o clube encontre o equilíbrio entre planejamento e ousadia, mantendo a competitividade sem perder a essência que fez o Verdão se consolidar como uma das principais forças do futebol sul-americano. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, uma notícia começa a ganhar força e movimentar o mercado. Rafael Veiga, meio-campista destaque do Palmeiras, estaria de saída do clube. Embora nenhuma negociação tenha sido confirmada oficialmente, fontes próximas ao jogador e a dirigentes do Verdão indicam que clubes nacionais e até europeus já demonstraram interesse em contar com o atleta. Veiga, conhecido por sua visão de jogo apurada, precisão nas bolas paradas e capacidade de decidir partidas, se consolidou nos últimos anos como peça fundamental no esquema alviverde, mas rumores apontam que a vontade de novos desafios pode estar pesando na decisão. Entre os fatores que estariam motivando essa possível transferência, aparecem o desejo do jogador por uma experiência internacional e a pressão de se tornar protagonista em um projeto de maior visibilidade. Alguns empresários do futebol já teriam iniciado contatos discretos com representantes do Palmeiras, sinalizando que a janela de transferências pode trazer movimentações importantes envolvendo o meio-campista. A expectativa é de que, caso a saída se confirme, o clube alviverde busque reforços para suprir a lacuna deixada por Veiga, considerado por muitos torcedores peça-chave no setor ofensivo. Enquanto isso, nas redes sociais, fãs do Verdão dividem opiniões. Parte da torcida manifesta preocupação com a possível saída, lembrando a importância do jogador em momentos decisivos das últimas temporadas, enquanto outros enxergam a negociação como oportunidade para o clube lucrar e investir em novos talentos. No campo, Veiga mantém postura profissional, participando normalmente dos treinamentos e contribuindo com assistências e finalizações, reforçando sua imagem de atleta comprometido.
O mercado brasileiro observa atentamente. Clubes interessados sabem que a negociação não será simples. Veiga tem contrato vigente, salário atrativo e status de referência dentro do elenco. Ainda assim, a combinação de interesse estrangeiro e o próprio desejo do jogador por novos horizontes faz com que a especulação ganhe força a cada dia. Se a transferência se concretizar, certamente será uma das mais comentadas do futebol nacional, movimentando torcidas, diretoria e jornalistas em um período em que rumores de saída de estrelas costumam dominar o noticiário esportivo. Até lá, resta apenas acompanhar cada movimentação e cada declaração que possa indicar os próximos passos de Rafael Veiga longe do Palmeiras. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!